E agora no Jornal Gente nós estamos recebendo aqui para conversar conosco o jornalista Rodolfo Schneider, que ontem teve praticamente o dia todo no ar, nos veículos aqui do Grupo Bandeirantes. O Rodolfo, que é lá do Rio, conhece bastante, tem muita informação, está com a gente para compartilhar, e também está com a gente aqui um outro carioca, professor Paulo Rabelo de Castro, que está com a gente toda semana, colunista do Jornal Gente Economia. Rodolfo, suas informações das últimas notícias que você tem lá do Rio, e por favor, faça uma pergunta aí para o professor Paulo Rabelo para abrir a conversa com ele. Bom dia, Pedro, Thaís, Bom dia. Cláudio, Sônia, nossos telespectadores e ouvintes. Uma tristeza muito grande. Eu, como carioca, agora há pouco já contabilizados no local, aquela imagem terrível numa praça ali no Complexo Alemão, 62 mortos já contabilizados. A gente não sabe ainda se isso está dentro da conta. A Polícia Militar está dizendo que não está dentro dos 64 mortos de ontem, o que faz com que, a gente está mostrando aí a imagem, que a gente passaria de 100 mortos nessa que é a operação mais letal da história, que impactou o Rio de Janeiro inteiro. Não teve ponto do Rio ontem com as consequências da operação que não foi atingido. E para eu poder puxar o nosso Paulo Rabelo de Castro, que é do Rio, que conhece o Rio, que vive no Rio e que obviamente ontem também sofreu consequências, Paulo, hoje o Rio de Janeiro, nessa semana, está recebendo um gigante evento, que é um evento de óleo e gás. O Rio é uma referência no setor de energia, até por causa da exploração do petróleo. E imagine, com o Rio sitiado como ontem, que recado que você dá para quem está chegando para o investimento num estado como o Rio de Janeiro. Eu queria que você trouxesse também um pouco para a gente esse impacto na área econômica, do que traz de insegurança jurídica e o que afasta empresas para um Rio de Janeiro que precisaria tanto recuperar isso e que perdeu nos últimos anos, né? Bom dia. Bom dia, meu caro Rodolfo. Uma surpresa muito boa acolher você aqui no Jornal Gente. Nós que te acompanhamos no Jornal da Band News, como eu sempre faço regularmente, temos uma alegria muito grande. Nós e a bancada do Jornal Gente estamos muito felizes. E, por outro lado, quero registrar minha imensa tristeza, mas não é perplexidade, porque nós, como cariocas, sabemos muito bem que esta é uma realidade presente no Brasil há várias décadas, não só vários anos, várias décadas, e recorrente, de forma que o episódio de ontem, ele apenas surpreende pelo grau de letalidade, pela força com que ele ocorreu e, obviamente, como você diz, trazendo consequências para a vida futura da cidade, principalmente borrando ainda mais a imagem de uma cidade maravilha, como é o Rio de Janeiro, que poderia estar usufruindo, entre outras coisas, da cordialidade, do acolhimento que os cariocas fazem a todos os que nos visitam, e obviamente, com isso, faturar pelo lado do turismo receptivo, e, obviamente, também pelo turismo das convenções, como essa que você acaba de mencionar. Essa reunião de óleo e gás, ela vai ocorrer, obviamente. Tenho certeza que ocorrerá num ambiente de ordem e de segurança, mas o que mais importa, e eu colhia de alguns amigos com quem me comuniquei antes de entrar no jornal, exatamente para ter não apenas a minha opinião, mas para trazer uma pequena enquete selecionada, e um deles me relatou, me deu uma frase que é muito importante. Nós estamos hoje vivendo, Rodolfo, o dia de ressaca da violência. Então, o Rio amanheceu com essa sensação horrível de gosto de guarda-chuva na boca, quando a gente quando bebe um pouco demais, e a percepção, vamos dizer assim, de uma certa desilusão com o nosso comportamento um pouco excessivo do dia anterior. É uma percepção em que, no Rio de Janeiro, hoje, ninguém tem razão. Não adianta dizer que é a direita ou é a esquerda, é a polícia ou o bandido. Eu acompanhei as observações do ex-ministro Aldo Rebelo com muita atenção. Ele é uma pessoa que consegue colocar as coisas com muita sensibilidade, e óbvio que registrou que o direito de ir e vir ele é precedente a todos os demais. Sem esse direito de ir e vir, eu não consigo
praticar o meu direito à saúde indo ao hospital, praticar meu direito à educação levando o meu filho à escola, né? O meu direito ao trabalho pegando um transporte com segurança. Nenhuma dessas coisas o Rio de Janeiro e os cariocas podem dizer que tem acesso a elas com tranquilidade. É isso que nos difere de outras capitais. E a percepção de desilusão a que se referia essa pessoa que conversava comigo, a desilusão do carioca é que, apesar da intensidade dessa mega operação, não está garantido, e mesmo que tivéssemos uma GLO, uma garantia de lei da ordem, não está garantido que o Rio de Janeiro não terá, ano que vem, ou daqui a 2 anos, operações semelhantes. E por que não temos nenhuma dessas garantias? É porque nós não temos o domínio do território. Nós tivemos essa presença mortífera da polícia no Complexo da Penha, do Alemão, mas no dia seguinte, se nós tivermos 100 bandidos mortos, outros 100 vão aparecer, ou 100 milicianos. E não 100 policiais para ocuparem, como no passado nós tivemos as UPPs, que tiveram um bom momento. Por quê? Porque era uma tentativa de ocupação. E para ir mais além, eu propus, porque você sabe que tenho sido uma pessoa que tem estudado bastante a problemática do Rio, a questão da insegurança territorial e da perda de domínio territorial tem muito a ver com a forma com que as comunidades se formaram e o fato de elas estarem à margem do direito registral, ou seja, são pessoas que não têm direito à sua propriedade. E seria importante que nós tivéssemos fizéssemos um enorme esforço de reorganização da territorialidade a partir do direito ao registro da propriedade, ou seja, dar às pessoas o direito de ser donas daquilo que é delas. Aliás, me chocou bastante o fato de que, numa das prisões mais significativas e que foi gravada pela própria moradora, a casa dessa moradora tinha sido invadida por 20 jovens, eu não gosto de chamar de bandidos, mas 20 jovens delinquentes, e esses jovens, quando foram ali acuados, eles, obviamente, quando aparentemente o primeiro levou um tirombaço e morreu, os outros tiveram amor à vida e resolveram se render. A casa dessa senhora estava invadida, ou seja, o direito dela à propriedade tinha sido esbulhado. E, portanto, essa é a realidade. E quando você não é esbulhado porque alguém entra na sua casa, a bala perdida entra na sua casa e colhe a sua vida e te mata. Portanto, o que nós queríamos ter é governantes, como você tem falado sempre nas suas múltiplas recomendações jornalísticas, que nós devemos ter uma agenda de segurança. E uma agenda de segurança que é praticada pelo governo federal, que é um grande enxugador de gelo. Este governo Lula está uma vergonha, porque ele é um acolhedor da delinquência. Você, obviamente, tem que ter respeito até mesmo ao delinquente. Eu não sou a favor da execução de ninguém, acho que isso é um verdadeiro absurdo e a brutalidade não educa, e ela não repõe a civilização. E, portanto, temos que ser respeitadores da lei, mas não podemos ser acolhedores da delinquência pela delinquência. Então, o presidente da República, que coonesta, que dá desculpas para o roubo de celular, que justifica traficante e que, portanto, acolhe a delinquência como um ato de virtude, isso é a desmoralização completa do regime de segurança, não só no Rio de Janeiro, no Brasil. Quando ele não consegue entregar a tempo as diretrizes orçamentárias do país, que estão atrasadas e o ministro está fazendo, não sabe como resolver o problema, quando ele não entrega um projeto de orçamento, ele descumpre a legislação e o Congresso
também infantilizado. Ele acha que ele pode ser tão delinquente quanto o presidente da República. Nós temos uma república delinquente. Então, o Rio de Janeiro, meu caro Rodolfo, ele é espelho da delinquência nas nossas cabeças. Nós somos todos, hoje em dia, brasileiros delinquentes. E, portanto, a nossa imagem, perguntava a Sônia sobre a imagem na COP30, as pessoas, na realidade, têm respeito pelo Brasil, mas têm pena, porque sabem que é um grande tesouro desperdiçado. O nosso país, à margem do progresso, apenas pelo fato de que os nossos governantes não têm agenda, eles não têm pauta, eles são capazes de fazer uma mega operação como essa, e na semana que vem, quando você perguntar no seu programa o que é que está sendo feito por uma agenda e um planejamento para a permanência dessa ocupação, você vai verificar que há um grande vazio. Esse é o problema. Exatamente. Olha, o professor Paulo Rabelo de Castro, sempre conosco aqui no Jornal Gente, hoje com uma coluna mais em tom quase que de desabafo. Obrigada, viu, professor? Até a semana que vem, quando eu espero que a gente possa voltar a falar de economia com o senhor. Muito obrigado. De certa noticiário forma, assim isso o também permitir. é economia, porque Claro. como disse o nosso querido Rodolfo, eu, nos anos 90, ainda fiz um trabalho mostrando que cada homicídio no Rio de Janeiro custava, à época, Rodolfo, R$1 milhão em PIB perdido, em produção perdida. Por quê? Porque havia um êxodo de empresários, um êxodo de empresas. Há também um êxodo de pessoas, de talentos do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro sobrevive porque o Rio de Janeiro é muito bom. Faço um voto de reparação e desagravo a todos nós cariocas, porque nós somos muito bons. E uma boa parte de São Paulo é bom porque há muitos cariocas trabalhando em São Paulo. Pena que a gente tenha doado tanto e esteja fazendo falta no Rio de Janeiro aquilo tudo que nós estamos doando, não só para São Paulo, o que há de cariocas também em Lisboa, em Paris, em Nova York. Nós estamos exportando o que há de melhor e estamos ficando aqui nessa situação em que eu espero que daqui para frente, quem saiba, uma luz bata sobre os nossos governantes. Obrigada, professor. Até a semana que vem. Um abraço, professor. Um bom dia. Bom dia. Rodolfo Schneider, jornalista da Band, aqui conosco na bancada. Rodolfo, hoje todo mundo tentando entender qual é a circunstância, o que de fato aconteceu nessa imagem que hoje está rodando o país e o mundo de corpos enfileirados numa praça no Morro do Alemão. O que aconteceu no Alemão ou na Penha? Aí você me corrija, por favor. Sim. O que aconteceu? O que a gente já apurou a respeito disso? São pessoas que morreram nesse confronto com a polícia ontem, que estavam fora daqueles 64 mortos anunciados ontem. O que já se sabe a respeito disso? Que loucura. Bom, primeiro, para te responder sobre localização, na verdade ali é tudo muito confuso mesmo, né, Thaís? Para o nosso telespectador ouvinte entender, o complexo ele tem, Pedro, Cláudio, Sônia, 26 comunidades. O que acontece? Cada favela foi ali sendo colocada e crescendo com um crescimento desordenado, que seria papel do poder municipal fazer e não faz, né, para a gente depois chegar a um consenso de que todos têm digital nessa história. Essas favelas elas foram crescendo, tomando matas e elas se juntaram. Elas acabaram virando uma coisa só, um bolo só. Mas com uma dificuldade que faz com que essas 26 comunidades com 150 mil moradores, elas tenham várias entradas, várias vielas e uma dificuldade, inclusive com a topografia, muito grande para a entrada do Estado, para a entrada da polícia. E no alto disso, você tem muitas regiões de mata, onde eu, inclusive, fui em vários momentos em operações policiais, como em 2007, numa operação que terminou com mais de 20 mortos, eu cheguei a passar por estradas no meio dessas matas onde aconteceram os confrontos. Inclusive, passei por o que eles chamam de micro-ondas, que foi o local onde eles mataram e incendiaram o corpo do jornalista Tim Lopes. Então, lá em cima, é mata atrás de mata, tem uma área de pedreira que foi abandonada, foi uma empresa lá atrás que abandonou a pedreira. Então, é muita mata, onde nessas matas os confrontos aconteceram em maior intensidade. Por que em maior intensidade? A polícia ontem, ela colocou quase 100 drones monitorando as 26 comunidades em tempo real.
Lembrando que a polícia, o que é um absurdo na minha opinião, 50 países autorizam, mas aqui no Brasil, a gente nesse lenga-lenga da burocracia, a gente não autoriza a utilização de drone que não seja para monitoramento. Você pode monitorar, que foi o que a polícia fez, mas você não pode utilizar, por exemplo, como a Tauro já fabrica, drones com armas, por exemplo, para atacar bandidos que estejam atirando em direção aos policiais e matando policiais, como ontem mataram 4 policiais. Bom, então a polícia monitorou com drones. E o que fez? Aquela imagem que vocês viram dos bandidos armados de fuzis, com vários fuzis entrando numa mata, ela foi transmitida em tempo real para o Centro de Controle e Monitoramento da Secretaria de Segurança. Os policiais do BOP, que é a tropa de elite mais especializada no Brasil de confronto frente a essa situação sui generis do Rio de Janeiro, encontrou na mata os bandidos e foi uma troca de tiros, inclusive com um policial também baleado, mas ali, segundo a polícia, foi o maior número de mortes dentro da operação de ontem. Então, aí indo para resposta, Thaís. O que eu tenho de informação até agora é de que as principais mortes, a grande quantidade, e por isso que os corpos estão sendo levados agora de manhã para esse local, por moradores, parentes, etc., é que as mortes aconteceram dentro da mata, numa área de difícil acesso, com confrontos que não pararam até as 5 horas da tarde, que foi a hora que eles saíram de todo esse complexo do Alemão ontem, e os policiais disseram que não conseguiram, no confronto no meio da mata de difícil acesso, resgatar e tirar os corpos. Poucos foram retirados, o resto ficou e foi retirado agora de manhã. Se são 50, 64 ou se isso vai passar de 100, a gente ainda não sabe, porque a Polícia Militar está dizendo que vai passar de 100, que são números distintos de ontem e de hoje. A Polícia Civil não confirma, diz que talvez esteja dentro do número de 64. De qualquer maneira, será a operação mais letal da história. Até que se diga o contrário, eu vou repetir o que eu vou falar, para deixar claro. Até que alguém afirme, comprove que se diga o contrário, o que eu tenho como versão oficial, e é a versão que eu trabalho, é que nós estamos lidando com mortos que, em confronto, dentro da mata, atacaram a polícia, estavam lotados de fuzis, como a imagem mostrou, e a polícia, em confronto, reagiu com a técnica que tem, teve policiais baleados, mas, vírgula, felizmente, vírgula, os mortos aconteceram mais do outro lado. Se a gente, ao longo da investigação, chegar à conclusão, com imagens, com depoimentos, que inocentes foram mortos em áreas do Complexo Alemão por policiais, acho que a gente tem que tratar com toda a dureza do mundo, que ninguém aqui vai passar pano para a polícia, que acompanha a gente sabe muito bem disso. Agora, se foi tudo dentro da mata, vamos lá, convenhamos que no meio do que aconteceu ontem, morador não estava dentro da mata. Morador não iria para a mata naquele momento, sabendo que os bandidos eles fogem para a mata, sempre fogem para a mata no Complexo Alemão, desde 15 anos atrás, quando houve aquela ocupação e todo mundo viu a imagem do helicóptero mostrando eles fugindo para lá. Então, eu não chamo isso até agora, ainda, reforçando, ainda, de massacre, como alguns estão querendo dizer e têm afirmado. Massacre é execução deliberada com requintes de crueldade contra pessoas, o que podemos chamar de chacina. Chacina da Candelária foi isso. Os policiais foram lá, mataram jovens, crianças, etc., na porta da Candelária, desarmados. Mataram sem chance de defesa. Se comprovar que os mortos que estão lá agora na praça são criminosos, com passagem pela polícia, ou às vezes nem tem passagem pela polícia, mas são criminosos que estavam na mata armados e com reação ao confronto, a própria mão deles poderá comprovar se tem pólvora ou não tem, etc., é uma coisa. É um outro cenário de uma execução cruel de alguém que não tem chance à defesa. É reação a confronto ali. Rodolfo. Diga, Cláudio. Rodolfo, muito bom dia. Eu queria saber o seguinte, até agora se fala muito em números, os números ainda não estão totalmente esclarecidos, né, confirmados, mas não se fala em vítimas inocentes, o que é um avanço, né, no enfrentamento permanente que há entre as forças policiais e esses bandidos do Rio de Janeiro. Tem algum número, alguma indicação? Porque, assim, essa exposição de cadáveres do chão é uma estratégia que lembra muito a estratégia dos terroristas, né? Quando nos conflitos no Oriente Médio expõem ali os seus mortos. É uma estratégia de, digamos assim, uma espécie de marketing macabro. Mas ninguém aparece ali afirmando que há inocentes entre aqueles cadáveres, né? E tampouco entre os mortos de ontem. Há alguma informação sobre isso? Sobre se, eventualmente, há algum morto inocente nessa história toda? Cláudio, agora, nesse momento, o Vinícius Calixto, nosso repórter, está nessa praça, ele contabiliza 62 corpos.
Então, ao longo do dia, né, a gente vai conseguir esclarecer, inclusive, quem é quem, né, rosto, identidade, coisa que a gente agora não tem nem nome, inclusive porque, segundo as informações que eu tive, alguns dos corpos, dependendo da circunstância, do confronto do tiroteio, alguns dos corpos vão precisar de trabalho no Instituto Médico Legal para serem identificados, né, tamanho o confronto que foi dentro da mata. Então, ainda é cedo. É claro que alguns parentes já chegam lá e afirmam que são inocentes, mas a gente precisa aguardar todo um trabalho de apuração, o histórico dessas pessoas, o que elas faziam, onde elas estavam, né, para que a gente não seja leviano. Agora, o que se tem é uma versão oficial de que, tirando os 4 policiais, sendo 2 civis e 2 militares, o resto morreu em confronto, são dezenas e dezenas de pessoas. Só um parênteses aqui. Um dos policiais, coitado, da Polícia Civil, que morreu ontem, tinha 40 dias de Polícia Civil. E aí eu queria fazer um comentário aqui. Como é que se leva para uma operação de 2.500 agentes, um policial de 40 dias? Vai se dizer, Sônia, você que já está para sua intervenção, vai se dizer que ele passou pela academia e etc. Mas, pelo amor de Deus, a academia é muito diferente da rua, ainda mais do Complexo do Alemão, que é o pior lugar do Brasil. Eu afirmo isso para vocês categoricamente. O PCC, ele virou uma empresa, ele está muito à frente do Comando Vermelho nas técnicas, no lucro, nos tentáculos internacionais, mas não existe nada no Brasil comparável ao Complexo do Alemão. Se o Complexo do Alemão não fosse a pior coisa do mundo em termos de violência, de complexidade para atuar, não iriam para lá bandidos atravessando o Brasil de carro, de caminhão, sei lá como eles fizeram, mas atravessando do Maranhão, do Pará, da Bahia, de Goiás. Ninguém viu isso, nenhuma inteligência pegou esses caras fora do ninho deles quando eles estavam atravessando quilômetros de estrada para chegar no Rio de Janeiro, e eles foram para o Complexo do Alemão. Os mandatos de prisão ontem eram contra muitos desses caras, eles estavam lá. Você acha que alguém atravessa o Brasil inteiro para morar no Complexo do Alemão no Rio de Janeiro? Por quê? Porque não existe nada igual. Quantidade de barricada, complexidade, rota de fuga, mata, cabeça do Comando Vermelho, quantidade de fuzis. 100 fuzis apreendidos. Você acha que eles estão sem fuzis agora no Complexo do Alemão? Devem ter 200, 300. Imagina, Sônia, nenhum. Então, não é. E amanhã, daqui a uma semana, os 100 já foram repostos, fuzis. Essa é a verdade. Não tem falta. Sabe, Rodolfo, é importante isso que você está falando, até porque você está contando sobre o modus operandi aí do que acontece mesmo no Morro do Rio de Janeiro. Concordo com você em relação ao Alemão, é um dos piores locais do mundo. Aqui, os correspondentes que conheceram, eles já viram essa realidade, eles têm medo de voltar. Bom, como todo mundo, né, hoje em dia. Agora, o que eu queria saber de você, como é que o Brasil quer se projetar como uma potência geopolítica se não consegue resolver seu problema básico, que é a segurança? Porque aí o Rio de Janeiro, ele é um reflexo do que está o Brasil hoje. São mais de 40 mil mortos por ano, Rodolfo. Exato. Muito bom. Ô, Sônia, é impressionante que a gente o tempo inteiro fala, você faz pesquisa no Brasil, Thaís, Pedro, sobre a preocupação, inclusive para o ano que vem, 2026, a segurança está no topo do topo. Ganha de inflação, de saúde, de educação, de corrupção, de tudo. É a vida das pessoas. Então, assim, mas os políticos não estão interessados com isso. Ou porque não querem, ou porque não estão preocupados com os seus próprios interesses. E eu vou dizer uma coisa para vocês, absolutamente apolítico aqui, lembrando do Boechat, que é pau que bate em Chico, bate em Francisco. Concordo com o Paulo Rabelo, as declarações péssimas, e eu diria que a inércia do governo atual, do governo federal, do governo Lula, que quando provocou a PEC da segurança, provocou com um ponto nevrálgico e que não deveria ter sido inserido, que era a possibilidade de intervenção dentro dos estados, tirou isso, mas aí já contaminou a discussão. Mas eu queria lembrar, Bolsonaro teve 4 anos de governo, o Bolsonaro era do Rio de Janeiro, conhecia o Rio de Janeiro, tinha o tema da segurança em todos os seus pronunciamentos. O que Bolsonaro fez diferente? Alguns vão alegar que, não, mas dependente, em algum momento teve a DPF das favelas do Supremo Tribunal Federal, que tantas vezes a gente falou, não foi o tempo inteiro do governo. E eu diria, não estou falando só disso, que pauta quando ele teve o Congresso na mão, com o Ciro Nogueira e já com as emendas parlamentares, ele conseguiu tocar
que o Congresso não toque, inclusive nessa legislatura mais à direita, para apertar leis, para discutir maioridade penal, para acabar com possibilidade de progressão de pena, como outro dia um desembargador que milagrosamente foi afastado, deu em regime de plantão judiciário a soltura de um chefe do Comando Vermelho, grande chefe traficante, num plantão judiciário ele deu progressão de pena. Por que a gente não aperta isso e discute no Congresso para acabar com a possibilidade desses juízes de plantão, que a gente sabe muito bem o interesse que tem por trás, se dizem garantistas, mas muitos têm outra coisa como justificativa, que a gente sabe muito bem, não terem possibilidade de soltar tipo de vagabundo como esse em audiência de custódia ou que o valha. Agora, então... Rodolfo, justiça seja feita, hein? O fim da saidinha passou pelo Congresso e aí o Supremo Tribunal Federal falou, ok, mas vale só para daqui adiante. Ou seja, quem está preso hoje pode continuar saindo. Ou seja, uma massa gigantesca. Mas que tem tudo a ver, porque passou no governo Lula. Tanto que o Lula vetou e o Congresso derrubou o veto. Então você vê, esse negócio de você achar, né, que às vezes você vota em alguém lá que tem mais ligação com a segurança pública, não é exatamente naquele governo que acaba acontecendo. Agora, de tudo isso que você falou, o que mais me chamou a atenção... E a redução da maioridade penal também, né? Também, tá parada no Senado há anos. De tudo isso que você falou, de tudo que a gente viu, esses corpos empilhados aí, também tem uma estratégia de informação que a gente vai entender ao longo do dia, né? Porque estão colocando um corpo do lado do outro ali para mandar um recado. Uma imagem. Isso não é novo, mas tudo bem. Um drone carregando uma granada para atacar a polícia. Essa imagem que para mim é simbólica. Não sei se para vocês lá no Rio era algo já recorrente. Não, já se sabia, já tinha investigação, já foi preso um cara de drone do Comando Vermelho, mas... nunca tinha o registro, a imagem que você se refere. A imagem, ela é sintomática, porque assim, o que adianta você ter um carro blindado no Rio de Janeiro se vai ter um drone para te atacar com uma granada vindo ali? Isso é coisa de filme. Isso é algo sintomático e depois a detonação desse explosivo em cima da polícia. Ou seja, o crime organizado está à frente do Estado em algumas estratégias. E aí, Rodolfo, a gente precisa fazer alguma coisa. Por isso que o governo do Rio botou essa operação em prática ontem. Não, é indiscutível que essa operação... Olha o que aconteceu. É indiscutível que essa operação, ela por si só, deveria acontecer. Você não pode abandonar o Estado e dizer aqui eu não entro, né? E a quantidade de policiais mostra o quanto que é difícil você entrar ali e o resultado também mostra isso. Agora, se esse país aqui fosse sério, se o Brasil fosse um lugar sério, onde as autoridades deixam de lado se são do PL, do PT, do PSD, do raio que o parta, hoje você tinha uma reunião emergencial envolvendo o presidente do Supremo, o presidente da República, não os seus ministros, o Hugo Mota, o Alcolumbre, o governador do Rio de Janeiro, o chefe da Polícia Federal, o chefe das Forças Armadas, o ministro da Defesa, e eles estavam entendendo o seguinte, olha, me desculpe, vamos usar o Complexo do Alemão como um recado para o Brasil inteiro, para as facções, um recado para o mundo, e a gente vai dizer que aqui será o início de uma mudança de chave. Minha gente, vai a Medellín. Não é que a gente tá falando assim tão distante, mas vai a Medellín. A Colômbia fez isso com políticas sociais, dando título de propriedade, como disse o Paulo Rabelo, urbanizando, alargando ruas, fazendo um crescimento ordenado das favelas, construindo teleférico, mudando a mobilidade urbana, entrando com o Estado e dando mais segurança. Não que não tenha venda de drogas, mas não tem o que a gente está vendo na imagem com essa quantidade de fuzis. Agora, sabe qual é o problema? Aqui a gente não vai para isso, porque vai ficar uma disputa política, o que é ridículo. Você pega o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro tem a maior quantidade de militares e de quartéis das Forças Armadas. Ah, eu não quero fazer uma intervenção. Tá bom, que vocês se decidam o que vai ser feito. Se vai ser uma GLO complementar, se eles vão participar de alguma maneira, se eles vão atuar como tem uma regra que permite das Forças Armadas que eles atuem a 1,5 km de raio do seu quartel. Eles usaram outro dia isso no Lins de Vasconcelos, quando uma tenente foi atingida por uma bala perdida dentro de um hospital naval da própria Marinha. Eles usaram esse artifício e ocuparam o Lins. Falaram, mataram uma agente minha dentro a trabalho, eu vou usar uma regra que tá na minha manga aqui e eu vou ocupar vocês com os blindados da Marinha. Se eles já fizessem isso hoje no Rio de Janeiro, já ajudavam muito em autoproteção a eles. E em ajuda às polícias, não tô pedindo pro exército entrar em favela não, tá? Porque eu sei que eles foram treinados e a expertise deles pra guerra é entrar pra matar. Tá bom, não bota em favela, bota pra ajudar em outras áreas. Agora, do jeito que tá o Rio de Janeiro, vocês sabem, Thaís, e eu sei que a gente tá apertado de tempo, saiu uma pesquisa da Embratur. Você sabe de a cada 100 turistas,
quantos turistas chegam no Brasil, internacionais, para o Rio de Janeiro? Eu sei porque eu ouvi você falar isso ontem, 41. 42, para ser preciso. Você sabe quem vem em segundo lugar, Pedro? Não. São Paulo, muito pelo turismo de negócio. Sabe quantos turistas? 17. Ou seja, quem vem em segundo vem menos da metade. O que eu tô querendo dizer com isso? Minha gente, não dá para olhar o Rio de Janeiro, e não tá falando aqui um carioca só por defesa pátria, mas não dá para olhar para o Rio de Janeiro como se a gente não entendesse, a Sônia sabe o que eu tô falando, o Rio de Janeiro é uma caixa de ressonância do país. Os turistas hoje estão olhando pelo mundo essa imagem e, obviamente, muitos vão pensar 2, 3, 5 vezes para vir para cá. E não isso só é perda de Rodolfo? economia. Quem é que vai colocar dinheiro aqui vendo Exato. um acontecimento como esse, né? Exato. Não escuta, não. Exato. Vou pro Chile, pra Argentina, pra Colômbia, tanto país na América, tanto país no mundo. Não. Por quê, né? O empresário não vem. O turista não vem. Olha o impacto pro Rio de Janeiro, que já perdeu muito da sua indústria. O Paulo Rabelo falou, os cérebros vão embora. Quem tem condição, quem tem dinheiro, quem tem oportunidade de trabalho em Nova York, em Portugal, se aposentou e tal, vai embora. Isso é o empobrecimento do Rio de Janeiro, o empobrecimento do Brasil. Então, ou a gente entende que se a gente não se unir, independente de questões políticas, e dá uma resposta que não é uma operação que matou 60, 100 fuzis e tal, porque a realidade do Complexo do Alemão, depois de amanhã, será a mesma, e eu entendo que a operação tinha que ser feita, um ano de investigação, a gente pode corrigir os rumos dessa operação. Acho que essa operação não poderia ontem não ter conversado com a prefeitura pelo impacto que teve na cidade, não poderia ter deixado de conversar pelo menos com a Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal para ajudar com inteligência informações no monitoramento dos criminosos que atacaram o Rio de Janeiro de todas as formas, mesmo que eles não tivessem o apoio da Marinha, por causa de GLO ou o que for. Mas a verdade é que a operação era para ser feita, a polícia foi lá e enfrentou. Ok, mas a verdade é que se nada vier dentro de um plano estrutural suprapartidário, que não interessa se é o Cláudio Castro, o Lula, o Eduardo Paes ou quem for, mas que a gente bote dentro disso alguma coisa que no fim do túnel tem um objetivo. Vamos lá, a gente vai prantear aí os mortos, vai comemorar os fuzis, mas nada mudará no Complexo do Alemão e no Rio de Janeiro, nada, a não ser a sensação de mais insegurança e um medo cada vez, como a gente disse, maior de turistas e empresários para virem ao Rio de Janeiro, virem para cá, investirem no Rio de Janeiro. Ponto. Recebemos aqui no Jornal Gente o jornalista Rodolfo Schneider, que é do Rio de Janeiro, diretor de jornalismo aqui da Band, que traz pra gente, além da experiência dele, muita informação das suas apurações. Rodolfo, foi um prazer, tenho certeza que o ouvinte aqui do Jornal Gente conseguiu, né, ter a dimensão do tamanho. Já estão até me chamando aqui desse... no telefone então, para a rádio. Vambora. Jornal Gente tem sequência pela gente. Rádio Bandeirantes. Você que está acompanhando o Band News TV, fica com o radar na sequência. Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa.